Olá, seja muito bem-vinda a mais uma live Zen, mais uma live de aquecimento para o nosso evento 100% online, 100% gratuito, Jornada Maternar Sem Estourar. Eu sou a Ana Torquete, a pessoa responsável por esse espaço, né, o Educar Zen. Estou muito feliz de estar aqui com vocês nesse domingo, porque a gente vai falar de um tema denso, um tema forte, um tema que eu já recebi muitos pedidos para falar sobre, que eu sinto que a gente precisa ter muito cuidado, muita delicadeza para falar a respeito, porque a gente vai falar de outras pessoas, a gente vai falar dos pais dos nossos filhos hoje, né? Quando o pai é reativo, como é que a gente faz? Como que a gente age? Como que a gente interfere? Essa é uma questão para muitas mães que estão aí no caminho de deixarem de serem reativas, muitas mães que estão buscando maternar com mais consciência, com mais afetividade, né, com mais respeito. Então, é complicado, né, gente? É muito complicado quando a gente está nadando contra a corrente, quando a pessoa que é responsável por conduzir a educação dos nossos filhos junto com a gente não está na mesma página que nós. Ainda está, de fato, reproduzindo todas as violências de uma educação, né, muito autoritária, e que não buscou ainda, né, não sentiu a necessidade, não percebeu que se transformar é preciso para a gente poder educar uma geração de crianças mais felizes. Então esse é o nosso tema da live de hoje. A nossa jornada maternal, faltam só 8 dias para ela começar. Vai ser um evento que a gente está elaborando aqui no Educar Zen para que ele seja milimetricamente transformador para a sua vida. E as nossas lives de aquecimento, elas já estão entregando essa transformação. Então não perca nenhuma. Envie essa live aqui para suas amigas que precisam também, assim como você, receber essa mensagem para poder, né, seguir aí nesse curso dessa maternidade mais bondosa, seja para os nossos filhos, seja para nós mesmas. E é isso, vamos lá? Bom, dito tudo isso, né, quero dizer que os comentários, as perguntas, as contribuições de vocês são muitíssimo bem-vindas. Eu vou lendo aqui na medida do possível, tá? Mas eu quero já começar, né, falando, eu disse que é um tema delicado, porque a gente está falando de um terceiro, a gente está saindo da relação, né, da nossa relação com o nosso filho, e a gente está falando de uma terceira pessoa que é igualmente responsável por esse processo, que é igualmente necessária por nesse processo, e que muitas vezes negligencia a necessidade, né, a importância de se cuidar, de se olhar, de aprender, de estudar para educar uma criança, que é o pai, né? A Ana Paula falando aqui, ó, quando o pai é extremamente permissível, porque é mais cômodo do que educar. Essa aí é uma outra questão, né? Porque o que acontece, Ana? A gente vai falar aqui hoje nessa live especificamente do pai reativo. A gente pode depois fazer uma outra live para falar desse outro cenário, né? Que é o pai que simplesmente abre mão da sua função de educar e que permite tudo e que toda a carga fica nas costas da mãe. Existem tantos cenários problemáticos nessa paternidade ainda mais adoecida do que a nossa maternidade. Nós mulheres, a gente tem esse ímpeto, a gente é socialmente mais incentivada a lidar com as nossas emoções, a lidar com a educação das nossas crianças. Socialmente, historicamente, essa é uma função delegada a mulheres, né? Então são muitas as questões. E aí eu acho que, Ana, você pode colocar uma pergunta na caixinha de perguntas que eu abri nos stories hoje sobre isso, aí eu dou uma pincelada lá, e aí eu acho que a gente pode fazer uma live só sobre isso também, né? Me contem aqui se vocês acham que vai ser legal, porque eu sei que essa é uma outra questão e que é muito, muito problemática também, né? Hoje a gente vai falar então desse pai reativo, mas respondendo até a pergunta da Ana aqui, Yara, querida, bom dia, seja bem-vinda. Eu acho que o que eu vou dizer agora aqui pra você é uma coisa que cabe nesses dois contextos, tanto quando o pai é muito reativo, quanto quando o pai é muito permissivo, que é o seguinte: eu acho que a gente já precisa começar essa conversa nos libertando de qualquer dever ou responsabilidade de educarmos homens feitos, né? Não é a nossa função
educar os pais dos nossos filhos. A nossa função, e isso já nos dá muito trabalho, é nos reeducarmos, né? Já dá um trabalho danado a gente olhar para a nossa própria infância, para as nossas dores, para os padrões de comportamento que a gente está repetindo dos nossos pais, olhar para as nossas próprias emoções, para a nossa falta de inteligência emocional e desenvolver uma inteligência emocional para lidar com as nossas crianças. Já dá um trabalho danado estudar sobre a infância. Eu ainda tenho que educar homem feito. O pai do meu filho, faz sentido? Não é a nossa função. Se você quiser fazer isso, se você tiver energia, se você sentir de fazer isso, você pode até tentar, você pode fazer, você pode ter sucesso. Mas eu não quero que você entenda que essa live aqui, ela é que o recado dela, que o objetivo dela é te dizer, você tem que fazer isso. Não é função sua. A sua própria reeducação já dá trabalho demais. Ao mesmo tempo, é inegável que o pai é importante nesse processo, né? É inegável que uma figura paterna saudável, ela promove grandes coisas na vida de uma criança e dessa criança desse adulto, quando essa criança se torna adulto. Então, assim, entendendo também que essa terceira pessoa, que é o pai, a maneira como ele se coloca, né, nessa estrutura familiar, que é, né, também a minha relação ali com o meu filho, isso interfere no meu maternar, eu sinto que é importante a gente falar sobre isso, né? Entendendo, obviamente, que os nossos limites da nossa, né, o limite da nossa atuação na ação, nos valores, no comportamento de uma outra pessoa precisa ser reconhecido, existe um limite, né? Seria arrogante, seria prepotente e é desumano a gente pensar que cabe a nós mudar o comportamento dessa outra pessoa. E aí, eu acho que também tem uma outra coisa que a gente não pode negar, que é importante de a gente sinalizar, né, da gente pensar a respeito, até pra gente poder alinhar as nossas expectativas. O que eu posso esperar desse homem? O que eu posso esperar dessa pessoa? Que nível de transformação ou não, né, que é o que eu estou me propondo a fazer em mim mesma, eu posso esperar do pai do meu filho? Pra gente poder entender, alinhar as nossas expectativas, porque todo relacionamento, inclusive com os pais dos nossos filhos, passa por expectativas que a gente precisa alinhar, né? E entender que expectativas foram feitas também para serem frustradas, mas eu entendo que é importante a gente entender em que página eu tô no meu relacionamento com esse homem, né? Existem vários cenários, né, gente? Várias possibilidades aí, mas eu vou falar de 4. Tá? Então a gente tem assim um grande cenário, que é o cenário: eu estou em um relacionamento com o pai do meu filho, ele é o meu companheiro, eu estou casada com ele, a gente está ali dividindo a rotina, né? E a gente tem um relacionamento que, bem ou mal, com crises ou não, mas a gente tá fechado, a gente tá junto. Esse pai, nesse cenário, ele pode ser um pai muito fechado para conversar, pensar, né, criar a possibilidade de uma nova maneira de educação, ou ele pode ser um cara mais aberto, ele pode estar errando, mas ele pode estar aberto a aprender. Então, quando eu tenho um relacionamento aqui de proximidade de homem e mulher ainda, né, um vínculo ainda nesse sentido com esse homem, eu tenho a possibilidade de criar um nível de expectativa. Agora, quando esse cara ele já não é o meu companheiro, ele nunca foi, a gente passou por um divórcio, por uma separação, ele pode ser talvez um pai mais ou menos presente, mais ou menos participativo. É óbvio que o meu nível de expectativa ele é diferente. Existem situações, né, que um casal ele não tá mais junto, que ele é mais amigável, tem uma relação mais saudável do que casais que estão juntos, a gente sabe disso. Então o que eu tô querendo trazer aqui é que é difícil a gente também falar aqui nessa live, né, sobre essa terceira pessoa, esse cara, esse homem, quando a gente tem aí diversos cenários, diversas possibilidades, diversos contextos possíveis de relacionamento entre essa mãe e esse pai, né? Mas, obviamente, né, um pai que
separou dessa mãe, que talvez não foi uma separação tão legal e que hoje não tem um relacionamento tão saudável com ela, e o cara ainda é fechado, né? Ele ainda tá lá bitolado, ele ainda é reativo e acha que o autoritarismo é a resposta para uma educação. É óbvio que o seu nível de expectativa, né, ele tem que ser condizente com isso. Me digam aqui se tá fazendo sentido o que eu estou dizendo para vocês, tá bom? O que eu trago até agora aqui nessa live é realmente a gente tá incorporado, a gente tá presente nessa realidade que ninguém muda ninguém, que você não tem responsabilidade de educar, né? Educar o seu filho e educar a si mesma já dá trabalho suficiente. Então você não tem essa obrigação, não é uma responsabilidade sua, não é um dever seu educar esse pai. E, sobretudo, né, que é a maneira como a gente está se relacionando com esse homem, seja do lugar de casal, seja do lugar de ex-casal, por exemplo, diz muito sobre o que a gente pode esperar dele, né? E aí, eu sinto que uma outra questão que a gente precisa levantar aqui, quando esse pai está sendo reativo, qual que é o nível de reatividade desse homem? Nós, né, se você tá aqui nessa live, é porque em alguma medida você se identifica com esse perfil aí da mãe reativa. E a gente sabe que a reatividade paterna ela pode ser muito diferente da reatividade materna. Né? Nós mulheres, quando somos reativas, tendemos a sermos muito menos agressivas do que um homem. Então, um pai reativo, ele pode ter um nível de agressividade, de violência, e assim, né, ele pode afetar essa criança de uma forma ainda mais traumatizante do que uma mãe. Isso também é uma outra questão, né? Aí a gente também tem, gente, vários subtons, né? Mas eu acho que independente dessa reatividade, que só você sabe qual é o nível dela, né? E como ela afeta essa criança, e muitas vezes essa reatividade nem é só contra a criança, muitas vezes ela é contra você. Mas quando a gente está falando especificamente dos nossos filhos, eu sinto que tem algo que a gente não pode perder de vista. Eu recebo, às vezes, na caixinha de pergunta do Story, a seguinte questão, assim, né, Ana? É o seguinte: o pai do meu filho, ele é reativo, ele bate no meu filho, ou ele grita muito com o meu filho, né? Ele ameaça com o cinto de bater na criança. E eu fico, como que eu posso agir sem que isso afete o meu relacionamento com ele? Porque o meu relacionamento com ele é bom. Eu recebo essa pergunta. E aí, quando eu recebo essa pergunta, né, muitas vezes eu respondo até no direct, eu respondo ali no privado pra mãe, porque eu sinto que é uma coisa tão séria, né? Talvez eu devesse até responder publicamente, já que é uma pergunta que aparece com alguma frequência, mas eu sinto sempre de conversar com essa mãe, porque eu sinto que é muito importante a gente esclarecer pra mulher que a gente pode ter algumas prioridades, né, nesse relacionamento com esse homem, com esse pai do nosso filho, e estando ou não com ele no lugar de casal, eu entendo que é muito saudável para a criança que esses pais tenham um relacionamento saudável, amigável, respeitoso, pelo menos, né? Isso é fundamental. A gente sabe que crianças que presenciam mãe e pai brigando durante a infância, elas tendem a ter muito mais desvios de comportamento na adolescência, né? Adolescentes aí que têm um nível de rebeldia, que acaba se tornando algo até perigoso para a sua própria segurança, que começam a consumir, né, bebidas alcoólicas, drogas, que tem aí uma desconexão com seus pais. Muito comumente, quando a gente vai fazer aí né, olhar para o passado, para a infância desse adolescente, ele presenciou muitas brigas entre os seus pais. Então, indubitavelmente, é indiscutível que uma relação saudável entre os pais, e sendo eles ou não um casal, é fundamental para que uma criança cresça bem, cresça com segurança emocional. Mas uma coisa que eu preciso que você entenda é que a nossa prioridade absoluta como mães precisa ser a segurança do nosso filho e não o nosso relacionamento com o pai dele. Se eu estou deixando de intervir em agressões, violências que eu tenho presenciado entre o pai do meu filho e o meu filho, né? Partindo do pai do meu filho em direção ao meu filho, para poder preservar o meu relacionamento com ele, eu preciso repensar isso.
Só você pode defender uma criança indefesa nessa situação. Só você tem esse poder. E quando você não faz isso, você está sendo omissa, você está sendo irresponsável e você pode até estar, dependendo, né, de como isso acontece, em uma esfera de abandono do seu filho, né? Então, não abra mão de exercer, né, a sua autoridade como mãe, no sentido mais profundo dessa palavra, no sentido de você, né, a sua função como mãe é proteger, é direcionar essa criança. Então, por ninguém nesse mundo, principalmente se esse alguém, né, é o outro genitor que não está fazendo o seu papel também, que é exatamente o mesmo, não abra mão disso, porque as consequências disso são graves e, como eu disse, só você pode fazer isso, né? Imagine você abandonar o seu filho emocionalmente, a sua segurança física e emocional, para poder se relacionar bem com o pai dele. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo que você tem que pagar esse pai na mesma moeda, que você tem que responder com reatividade, que você tem que responder com agressividade. A agressividade que ele comete com o seu filho, não é isso que eu estou dizendo, né? A gente pode, muito pelo contrário, responder de forma mindful, a gente pode se posicionar de uma forma diferente daquela que ele está se posicionando. Eventualmente, a gente vai precisar, sim, colocar em movimento a nossa compaixão feroz. Eu acho muito engraçado quando algumas pessoas chegam aqui, quando eu preciso me posicionar de uma forma mais assertiva aqui no Educar Zen, e algumas pessoas falam assim, você não é zen? Né? Você não é calma, tranquila? E quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito assertiva, que eu sou uma pessoa muito... que eu tenho um senso de justiça muito profundo. Então, estarmos cultivando essa postura mindful, essa postura zen, não tem nada a ver com a gente estar dando a nossa face 5 milhões de vezes para as pessoas baterem, não é sobre isso. Algumas vezes o que a gente precisa é deixar a mãe urso que existe dentro da gente vir à tona e defender o nosso filhote, né, numa perspectiva que a gente trabalha aí no mindfulness da compaixão feroz. Às vezes tudo que a gente precisa é de dar um basta bem dado e bem posicionado, né? Mas com consciência e sem violência. A gente pode fazer isso se posicionando com firmeza, mas sem violência, né? Então, não entendam também o que eu estou trazendo aqui como uma perspectiva de estar sempre falando manso e de sempre passando a mão na cabeça do outro. Não é isso. A gente pode se posicionar, mas sem... pagarmos na mesma moeda. A gente pode estar cultivando uma postura mais consciente, bondosa, gentil e assertiva na vida, sabe? Uma coisa não exclui a outra. Eu quero que você, se você não assistiu a live de ontem, que você assista, né? Que é a live Respirar, Falar, Educar, que é sobre comunicação consciente. Como que a gente faz isso? Tem uma meditação para vocês no final da live. Hoje é o Dia Mundial da Meditação, então assim, vai lá, assista, aprenda sobre esse conteúdo também da live de ontem, que você vai entender melhor o que eu estou dizendo aqui agora. Mas como então que a gente pode agir, né, com esse pai reativo? Eu quero te dar aqui agora um passo a passo, algumas perspectivas de como que a gente conversa com essa pessoa que está sendo reativa com o meu filho e que eu, na posição de mãe, não posso permitir que isso aconteça, mas eu também não quero, não posso, não é a minha intenção pagar na mesma moeda, né? Eu acho que a primeira coisa, gente, que a gente não pode perder de mente, perder, né, de cabeça, é uma leitura compassiva da situação dessa outra pessoa, do pai do meu filho. Como assim, Ana? Eu vou ter compaixão da pessoa que está reiteradamente gritando com o meu filho. Como que eu vou ter compaixão da pessoa que está dando palmada no meu filho? Eu sei que é difícil e eu sei que é um exercício, eu sei que é uma coisa que a gente tem que exercitar, que a gente tem que se propor a fazer. E existem muitas meditações que treinam o nosso cérebro, treinam o nosso ser, né, que nos ajudam a desenvolver isso. Mas você concorda comigo que uma pessoa que está agindo de forma violenta contra o próprio filho, e eu sei que você agiu em alguns momentos também,
essa pessoa não tá bem, essa pessoa ela tem que estar mal para ela estar fazendo isso. Ela não pode estar no melhor dos seus estados se ela tá agindo dessa forma, né? Então, a compaixão, ela é o quê? É eu entender que o outro está sofrendo. Se eu consigo me conectar desse lugar com esse pai, se eu consigo perceber que ele, se ele tá fazendo isso da forma como ele tá fazendo, é porque ele também tá em sofrimento, isso já dilui ali o meu impulso, até o meu desejo de brigar com esse homem. Entende? Vê se faz sentido para você. Me diz aqui nos comentários se isso faz sentido para você. E aí, eu quero que você adote um mantra a partir dessa live. Eu quero que você saia dela podendo levar essa frase que você vai repetir para você mesma sempre que essa situação acontecer, que é a seguinte: quem tem mais conhecimento tem mais responsabilidade. É muito provável que a pessoa que tem mais conhecimento sobre educação, sobre inteligência emocional, né, sobre, enfim, gestão das próprias emoções, sobre as consequências de um educar reativo, a pessoa que tem mais, que detém mais esse conhecimento, que tem mais clareza sobre esse processo, é você, muito provavelmente. Então você tem mais responsabilidade, né? Você tem mais poder, porque conhecimento é poder. Então eu quero que você leve isso vai te ajudar a se conectar desse lugar de mais compaixão por esse homem, que é quem tem mais conhecimento, tem mais responsabilidade. É muito provável que em outros aspectos da educação do filho de vocês, ele tenha mais recursos. Talvez ele tenha mais recurso financeiro, então ele tem mais responsabilidade nesse sentido. Talvez ele tenha mais recursos em matemática, então ele tem mais responsabilidade em ajudar o seu filho no dever de matemática. Quem tem mais recursos em determinados contextos, em determinado aspecto da educação dos filhos, tem mais responsabilidade ali, tá? Então, a primeira coisa para a gente poder responder, para a gente poder se posicionar e evitar que isso se torne, né, a terceira guerra mundial dentro da nossa casa ou nesse contexto de educar os nossos filhos com o pai, né, os pais dos nossos filhos, é exatamente a gente se conectar com essa outra pessoa, mesmo que ela tenha nos ferido, que ela tenha nos magoado, por meio da compaixão. E eu sei que isso pode parecer impossível em alguns cenários, mas existem práticas comprovadas pela neurociência que nos ajudam, né, a nos libertarmos de muitas mágoas e a termos mais compaixão daquela terceira pessoa ali. E quando a gente faz isso, a gente não faz isso pela pessoa, a gente faz isso por nós, né? Quem se beneficia mais desse perdão, quem se beneficia mais desse olhar compassivo, porque um cérebro compassivo é um cérebro mais feliz, mais saudável, somos nós mesmas. Então a gente faz isso por nós, pelos nossos filhos e por ele também, mas principalmente por nós e pelos nossos filhos, tá? Me contem, gente, tá fazendo sentido? O que vocês acham? Tem dúvida? Tem perguntas? Quero saber, tá bom? Não deixem de compartilhar essa live aí, aperta esse botãozinho e envia para outras mães que podem estar precisando também ouvir isso, aquela amiga que tá ali sempre com você desabafando sobre o pai do filho, né, que não tá na mesma página, que não tá procurando se aperfeiçoar, que não tá procurando se entender. Como que a gente faz para lidar com essa pessoa? É muito desafiador a gente tá fazendo toda essa transformação nas nossas vidas e a pessoa que tá ali, que é o outro 50% da educação do filho, né, ou pelo menos deveria ser, não tá fazendo a mesma coisa. É muito difícil. Então a gente precisa se unir pra gente entender como que a gente lida com isso, né? Ó, a Elineuda Mello falando que faz sentido. Marquiori Priscila falando também que faz sentido. Que bom, fico feliz que vocês estejam aí na mesma página que eu. Agora, gente, uma outra coisa que a gente pode fazer nesse processo é quebrar o ciclo de comunicação reativa. E aí, novamente, a live de ontem vai te ajudar a entender isso melhor. O que eu posso te dizer? Quando a gente está discordando de alguém e quando a gente tem muita certeza, né, daquele aspecto ali sobre o qual a gente está discordando, então, por exemplo, a gente começa a estudar sobre educação respeitosa, educação positiva, educação mindful, sobre método Montessori, sobre educação Waldorf, sobre, sei lá, tantos, né, a gente tem tantos recursos aí, tantos pensadores, tantos métodos de educação
que podem nos ajudar a abrirmos as nossas mentes para como educarmos os nossos filhos. E quando a gente vai vendo que tudo isso faz sentido, a gente vai revisitando a nossa criança interior, a gente vai entendendo o quanto fomos feridas durante as nossas infâncias, a gente se apaixona, a gente vê que aquilo faz sentido e a gente começa a achar um absurdo tudo aquilo que não é, né, esse modo mais respeitoso de educar. E aí, o outro que está ainda lá naquela educação desrespeitosa, autoritária, ele parece quase que um inimigo de morte para a gente. Né? A gente se apaixona aqui pelo nosso discurso, pela nossa visão. E aí, o outro com o qual eu estou discordando, ele se torna um inimigo. É assim que é o nosso padrão de comunicação. É ver o outro com o qual eu não tenho afinidade, né, de visão de mundo, como alguém que eu preciso combater, não é assim? Antes da gente continuar, vamos ver aqui, ó, o que vocês estão falando, né? Alessandra, eu só vi agora a mensagem da live, entrei só agora. Vai ficar gravado, depois você vê o inicinho, tá, Alessandra? Mas seja muito bem-vinda, tô vendo que você acabou de começar a me seguir aqui também. Você provavelmente tá no grupo lá da Jornada Maternar Sem Estourar. Martins Góes, caindo de paraquedas nessa live, foi uma mensagem poderosa pra mim. Ontem tive um episódio muito reativo com meu bebê e tô absorvendo tudo. Seja muito bem-vinda aqui, você vai encontrar muitos conteúdos pra te ajudar a dissolver, a diminuir, né, e até a extinguir essa reatividade da sua vida, não 100%, porque como seres humanos a gente em algum momento vai se estressar, em algum momento a gente vai reagir de uma forma que a gente não se orgulha, né, mas a minha missão aqui, gente, é te ajudar a fazer com que isso seja a absoluta exceção e não mais a regra do seu maternal, né. Então, como eu vinha dizendo, é isso, né, gente? A gente entende esse outro com o qual eu não concordo como um inimigo que eu preciso combater. E o padrão da nossa comunicação nesses cenários é a acusação. Né? A gente começa a acusar o outro, a gente quer convencer o outro, eu quero combater esse outro. Então, o que eu te convido a fazer? Né? Porque quando a gente está nesse padrão aí, é isso que a gente vai ter, embate, combate. E quando, né, a gente tá querendo convencer o outro do nosso ponto de vista, eu quero que você guarde essa pergunta. Para mim, quando eu fiz um curso de comunicação mindful e eu ouvi o professor falando essa frase, eu levei ela para minha vida, que é a seguinte: o quão útil é acusar uma pessoa da qual eu estou tentando obter cooperação. Então eu estou tentando fazer com que aquele homem ali coopere mais comigo, com que ele absorva melhor a maneira como eu estou lidando, encarando, né, conduzindo a educação do nosso filho. É útil eu ficar acusando esse cara? Quando as pessoas estão te acusando de alguma coisa, você fica mais cooperativa com essa pessoa? A resposta é não. Se alguém está te acusando de alguma coisa, o seu instinto natural é se defender. Entende? Então, a primeira coisa, assim, que é muito importante quando a gente está num processo de dialogar com esse pai reativo gente, eu tô falando do pai reativo, mas pode ser a avó reativa, pode ser a professora reativa. A gente pode, obviamente, né, expandir essa live aqui para outros contextos, outros cenários de outros cuidadores que estão também participando da educação dos nossos filhos, tá? Mas eu quero que você pense nisso. O quão útil é acusar uma pessoa da qual eu estou tentando obter cooperação? Não é útil, né? Então, assim, o que é muito mais interessante da gente fazer? A gente começar sempre esse diálogo, né? Essa conversa com esse outro a partir da seguinte pergunta interna. Você não precisa perguntar para o outro, mas reflita sobre. Nesse aspecto aqui, né? No que a gente concorda? Por exemplo, vamos supor que o pai do seu filho foi reativo com ele porque ele demorou a ir escovar dente para ir dormir, aí ele foi e chegou gritando com o menino, deu uma palmada no menino. Aquilo te ativou, porque a mãe ursa, a mãe leoa e a mãe mais consciente sobre educação veio à tona. Mas tem alguma coisa nesse cenário aí que você concorda com esse cara, com esse homem?
Talvez você concorde que escovar os dentes é necessário. Talvez você concorde que o seu filho ele precise ser mais cooperativo em relação às regras da casa, os valores, como por exemplo higiene, que ele já conhece. Então tem algum ponto ali, tem algum aspecto que vocês concordam. Quando a gente se apega mais ao que a gente está de acordo do que ao que a gente está em desacordo, e quando a gente comunica isso, nós concordamos em relação a esse ponto aqui, você já gera automaticamente naquela pessoa uma tendência muito maior a ser cooperativa com você, né? E aí, além disso, a gente pode encontrar a intenção por detrás daquela atitude. Porque é muito provável que você e esse pai tenham mais intenções em comum do que você está imaginando no que diz respeito à educação dos filhos de vocês. Por exemplo, é muito provável que quando ele está agindo de forma reativa, assim como quando você está agindo de forma reativa com o seu filho, você esteja fazendo o que você consegue com os recursos que você tem e tentando acertar. É muito provável que você esteja dando o melhor que você tem para dar naquele momento. É muito provável que quando você, né, quando ele é reativo lá, nesse cenário, por exemplo, né, da criança que não está indo escovar dente, depois de vocês pedirem já algumas vezes, é muito provável que aquela reatividade tenha como intenção comunicar que hierarquia é importante, que higiene é importante, né? Então, a gente acessar essa intenção e entender que muito provavelmente nessa pessoa ela está usando o único recurso que ela tem, porque muito provavelmente se o seu companheiro ou o pai do seu filho é reativo é porque ele foi educado dessa forma, né? Então ele acha que aquilo é o jeito certo, ele não conhece outra maneira de fazer. Então isso também vai ajudar a gente a sermos menos, né? Vai nos ajudar a sermos menos reativas com ele, vai nos ajudarmos a nos conectarmos desse lugar de mais compaixão, né? Assim como você, é muito provável que esse pai esteja tentando acertar e que ele esteja fazendo o que ele consegue com o que ele tem, né? Então, muitas vezes, a palmada, o grito, esse recurso, essa estratégia educativa, que a gente sabe que não educa, né? Mas essa estratégia hipoteticamente educativa é uma manifestação de uma tentativa de ensinar aquela criança sobre um valor que talvez, ou muito provavelmente, você compartilhe com ele. Então, é muito provável que o meio seja o que vocês não concordam, né? Talvez você não esteja de acordo com a maneira como ele faz aquilo. Mas procure sempre, então, encontrar os pontos em comum, porque na hora que você precisar trazer, né, à tona aquilo em que vocês discordam, você vai ter um ambiente muito mais favorável para essa pessoa não ser reativa com você também, para ela cooperar com você, né? E uma outra maneira que a gente tem nesse processo aí da comunicação consciente, da comunicação mindful, de lidar com essa reatividade desse pai, né, de lidar com o fato de que vocês estão desacordados em vários aspectos aí da educação do filho de vocês, é você validar esse homem. Eu sei que se esse homem ele te magoou demais, se ele te feriu, se vocês passaram por um divórcio traumático, vai ser difícil você validá-lo. Vai ser difícil você ver o melhor que tem nele, né? Mas a verdade é que até as piores pessoas, se for o caso, têm um lado positivo. Todo mundo tem um lado bom. Então, quando a gente faz esse exercício de olhar para esse pai, né, e ver o que ele tem de bom, em que ele acerta, o que você admira nele, você está fazendo primeiramente, né, não é só para ele cooperar com você, mas você está fazendo um exercício interno também de ficar melhor nessa situação, de se sentir mais em paz com essa situação, de olhar para essa pessoa e também querer cooperar mais com ela, porque não é só ele que tem que cooperar com você, é você também que tem que cooperar, vocês têm que cooperar é operar junto, né? Vocês têm que, é bom encontrar um tom que seja razoável para ambos. Então, quando a gente expressa para o outro aquilo que eu admiro nele, essa mágica acontece primeiramente, internamente, né? Então, traga os pontos positivos antes de você
falar sobre o que você não concorda na maneira como ele educa o filho de vocês, fale sobre o que você concorda, né? Estabeleça essa ponte, porque se você já chega com um muro, não vai ter comunicação, vai ter guerra, vai ter embate. E o que a gente está querendo aqui é a ponte, né? A gente está querendo que os nossos filhos fiquem bem. E quanto melhor a gente conseguir, dentro do possível, ficar com os pais deles, a gente vai prosperar melhor. A gente vai prosperar mais nessa missão, que às vezes é muito difícil, mas que não é impossível, né? Me contem aqui, gente, tá fazendo sentido? Vocês acham que é difícil validar uma pessoa, dizer algo positivo sobre alguém quando a gente tá com raiva dessa pessoa? É desafiador, mas é possível, a gente pode treinar isso. As práticas de mindfulness nos ajudam muito nesse sentido também, né? Nos ajudam a ver as coisas como elas verdadeiramente são, para além das lentes da nossa raiva, das nossas mágoas, né? E enxergar as coisas como elas verdadeiramente são, passa também por ver essa pessoa que muitas vezes me magoou, ou essa pessoa com a qual na maioria das vezes eu não concordo tanto, com esse olhar que permite ver o que ele tem de bom também, porque ele tem, né? Me digam aqui se está fazendo sentido. E aí, gente, eu sei que algumas vezes a gente vai precisar falar com esse cara, olha, isso que você fez é inaceitável. Isso que você fez, eu não vou permitir que seja feito com o meu filho, né? Depois que a gente já criou esse ambiente em que a minha reatividade não gera mais e mais atrito em uma situação que já está difícil, eu posso fazer isso, eu posso verbalizar, né? Mas, para além disso, o que realmente assim, nos ajuda muito é exatamente a gente ser mais o exemplo do que a palavra, porque se eu tô falando com o cara, olha, você não deveria gritar com o meu filho dessa forma, eu não aceito, eu não permito, mas você grita, por que ele vai acreditar em você? Por que ele vai... Sabe, assim, as suas palavras, elas precisam ser condizentes com a sua ação. Então, o nosso trabalho principal não é, como eu comecei dizendo nessa live, educar esse cara para ele não ser um pai reativo, é nos educarmos para não sermos mães reativas. Tem aquela frase que as palavras até convencem, mas os exemplos arrastam, né? Então, quando eu sou o meu discurso, eu vivo o que eu prego, eu desarmo completamente aquela outra pessoa de me atacar, né, e de que isso se torne, como eu disse, uma série de acusações. Antes de eu continuar falando sobre isso, eu vi que a Jéssica perguntou assim, se tem algum livro sobre isso. Jéssica, existem muitos livros sobre comunicação não violenta, por exemplo, que é uma base do meu trabalho, né? Mas o que eu vou te convidar a fazer como um pontapé inicial para poder entender melhor esse processo é continuar acompanhando as lives que eu tô fazendo aqui, que vai ter cada vez mais conteúdo sobre isso, e acompanhar a jornada Maternar Sem Estourar, tá bom? Porque aí a gente vai falar muito sobre esses recursos, esse percurso aqui, da gente saber se comunicar dessa forma muito mais gentil com essa outra pessoa, que é talvez o pai do nosso filho, ou principalmente com o nosso próprio filho. Então, quem ainda não se inscreveu, por favor, gente, se inscrevam. Estou preparando um evento com todo carinho para que vocês possam realmente passar por um momento, ir para um outro nível da sua maternidade. Essa que é a proposta da jornada Maternar Sem Estourar, tá bom? Que você saia dela com tantos recursos que seja simplesmente impossível você continuar no mesmo padrão de reatividade. Mas como eu estava dizendo, né, mais do que sugerir o que fazer, seja a diferença. O nosso cérebro, ele aprende muito melhor vendo exemplos concretos do que ouvindo palavras abstratas. Então, se o seu companheiro, seu marido, o pai do seu filho, ele viveu uma infância inteira sendo o filho que apanhou, o filho que levou xingos, o filho que foi acusado, o filho que foi colocado de castigo, se foi essa linguagem que o corpo dele, o nosso corpo, experienciou durante toda a sua infância, não vai ser algumas palavras que você diz que vai fazer ele pensar diferente. É muito mais útil você ser o exemplo, sabe? Quando ele te observar fazendo aquilo, né? Respondendo aquelas situações ali que poderiam gerar
reatividade, com amorosidade, com gentileza, mas com assertividade. E ele perceber que o seu filho ele vai cooperar melhor e que você vai ter uma relação mais saudável com essa criança, então é isso, né? O que vai mais do que qualquer outra palavra que você possa dizer. Contribuir para que esse homem entenda que existem outras maneiras de educar uma criança. Um dos mandamentos da mãe mindful seja impecável com a sua palavra. Então, aquilo que você diz precisa ser aquilo que você vive. Precisa ser. Educação é sobre coerência. Educação não é sobre palavras bonitas que a gente fala. A gente precisa viver aquilo que a gente está pregando, né? E tem uma outra coisa. Quando eu sou mais o exemplo do que uma série de palavras que soam muitas vezes como moralismo, né? Eu preciso que você entenda o seguinte: o pai do seu filho, pelo menos em teoria, ele tem o mesmo nível de direito e de responsabilidade de intervenção com aquela criança do que você, né? Então, o que acontece? Se vocês estão aqui nesse mesmo lugar, se vocês são pares, né? Vocês não estão num processo hierárquico em que você está acima dele. E você está sempre com o seu dedo apontado, dizendo o que ele deve fazer. Principalmente quando a gente aprende uma coisa e a gente aprende de verdade, e a gente chama aquela coisa, a gente fica naquele tom professoral, isso pode soar muito pedante, isso pode soar muito moralista, e isso também não vai gerar muita cooperatividade, isso não vai gerar engajamento dele com você, né? Ele vai simplesmente te achar uma chata. Isso vai gerar mais afastamento do que aproximação. Então, quando a gente está vivendo o que a gente está pregando, é um outro nível de reconhecimento que as pessoas têm com a gente. Senão a gente fica simplesmente na demagogia e isso gera, na verdade, mais atrito ao invés de gerar cooperação. Eu vi que a Jéssica já está se inscrevendo aí na Jornada Maternar Sem Estourar. Vocês que estão aqui me acompanhando nessa live também vão fazer isso, porque a última dica que eu tenho para você é: se você tem uma relação legal com esse pai do seu filho, convide ele para ir com você assistir a Jornada Maternar Sem Estourar. São 3 aulas em que eu vou contar para vocês todo o método que eu criei para a gente poder viver a nossa maternidade sem reatividade, né? A gente deixar de sermos mães reativas. E, por mais que eu esteja falando aqui com mães, isso também vai servir para os pais. Então, convide esse cara para ir com você, tá? Viver essa oportunidade, esse evento que é online, que é gratuito. As aulas vão ser gravadas, então vocês vão poder assistir na hora que der, durante essa uma semana em que elas vão ficar disponíveis para vocês. Então, eu acho que é importante que vocês realmente façam esse convite para que vocês possam aprender juntos. Uma coisa que une muito, né? Seja um casal ou sejam 2 pessoas que estão à frente de um mesmo objetivo, porque para além do casal tem uma coisa que é indissolúvel, que é a sua relação com essa pessoa enquanto mãe e pai, né? Mãe e pai ali de uma mesma criança, e que provavelmente é o mundo de vocês, né? A pessoa que vocês mais amam aí na vida, ou as pessoas que vocês mais amam na vida. Então, nada une mais as pessoas do que aprender juntos, sabe? Do que se engajarem em um projeto juntas. E eu tenho certeza que ele vai poder abrir muito a mente dele se ele aceitar esse seu convite, tá? Você pode fazer esse convite não falando assim: olha, eu acho que você precisa ouvir isso. Não, eu acho que eu preciso ouvir e talvez você também precise. Então, se você achar que faz sentido, venha. Tá? Se ele não aceitar, você assiste, se for o caso, né? Se for possível, assiste perto dele para ele poder captar algumas coisas. E a live de hoje é essa. Eu espero ter contribuído. Eu deixei uma caixinha aberta, eu vou tentar responder o máximo possível de perguntas hoje para vocês. Amanhã tem mais live. Eu não tô lembrando agora o tema, mas eu deixo lá nos stories para vocês, tá? Qual é a live de amanhã. E é isso, gente. Faltam 8 dias. Se inscrevam. Enviem também o link de inscrição para as amigas de vocês, irmãs, para todo mundo que está precisando, que está engajado, que quer deixar de ser uma mãe reativa, que não consegue colocar na prática a teoria da educação positiva, né, da educação respeitosa, porque aí vocês vão ver como que a gente vai para um outro nível e tudo embasado em ciência, tá? A gente não tá falando aqui de achismos. Tudo que eu falo é embasado em neurociência. Então é isso. Grande beijo para vocês, obrigada por terem me ouvido nesse domingo. Um bom dia, daqui a pouquinho uma boa tarde. Fiquem bem, até mais.